Olá, amigos. Primeiro eu peço desculpas. Hoje eu não lhes entreguei um e-news, pois eu estava sem internet, fiquei o dia inteiro sem, só voltou agora às 10 da noite. Não podia ser também no momento mais propício. Nós vamos falar sobre a Venezuela ter fechado a fronteira conosco e por que isso aconteceu. Nós vamos entender aqui desde o início da Venezuela, como que hoje ela se tornou o antro do socialismo nesse mundo, como eles quase acabaram com a nossa América do Sul. Eu vou explicar isso para vocês. Então, a Venezuela não é um país muito comum. Por que não é um país muito comum? Porque eles têm muito petróleo, né? Já foi conhecido também como o ouro preto. A quantidade de petróleo que tem na Venezuela não dá para você imaginar como se fosse uma grande piscina. Não, é mais do que todos os outros países têm para si próprio no mundo inteiro. A Venezuela tem mais petróleo do que países, por exemplo, que nós vemos ali, Dubai, né, que no Kuwait, lugares que hoje são muito ricos, maravilhosos. Não. Tá? Então a Venezuela, como é que pode ter tanto petróleo e ser tão pobre hoje? Como é que as pessoas podem estar passando fome ao precisar de nossa ajuda humanitária? E mais ainda, por que o presidente lá não aceita essa ajuda humanitária? O que, que acontece com isso tudo? Então, imagina, a Venezuela maravilhoso, um país maravilhoso, cheio de petróleo, também tem carvão, também tem gás natural. Acontece que a Venezuela, ao invés de pegar esse dinheiro do petróleo e diversificar sua economia, ao invés de eles abrirem a infraestrutura do seu país para o mercado, ao invés de criar estradas e tudo mais, o que eles gastaram? Né? Em socialismo. Então, a culpa não é só do Maduro, nós temos que lembrar do Hugo Chávez, do grande amigo do Lula. O Hugo Chávez foi grande responsável por hoje a política da Venezuela ser de extrema esquerda. Então, na época em que o Hugo Chávez estava vivo, o petróleo valia muito. Hoje, o seu petróleo caiu a um terço do seu valor histórico. Então prestem atenção. Imagina que você está recebendo muito dinheiro de petróleo. É um dinheiro fácil, inclusive, de se obter, porque você não precisa fazer nada praticamente. Você fura um buraco no chão e sai petróleo, muito dinheiro e muito dinheiro. Então, Hugo Chávez, ele gastou transformando a Venezuela num império, né? Hoje a Venezuela não é como se fosse um outro país comum. Não, o Maduro é como se fosse um imperador. Ele escolhe quem é que sai quem não, e quem entra no país. Então ele pode ir lá e inclusive fechar a fronteira. Ele derrubou a Constituição e criou uma para ele mesmo. Esse é o nível que chegou quando o socialismo ele se torna tão imponente. Então o que é que acontecia na época? Venezuela era vista como um exemplo do socialismo no mundo. Todos os lugares que você ia no mundo, né, existiam pessoas falando: Nossa, que maravilha, Venezuela! Nossa, você já viu lá? As pessoas não têm que trabalhar para terem objetos em casa, para terem móveis em casas. O estado da geladeira, o estado da fogão, o estado da micro-ondas. Nossa, o estado às vezes até laptop para as crianças. O estado dá tudo. O estado é dono da padaria, o estado é dono do hospital, o estado é dono da escola, o estado é dono da polícia, o estado é dono do exército, o estado. O que aconteceu? Caiu para um terço do valor histórico e a Venezuela quebrou. Não existe reforma da Previdência milagrosa para eles. Quebrou. Não aguenta mais essa quantidade de pessoas que vivem do Estado. E aí o que nós temos hoje em dia? Uma classe de pessoas que não fazem parte do governo, que são simplesmente escratáveis. Você simplesmente tem pessoas que são seres humanos, nós estamos falando de humanos, que não podem receber comida. E por que eles não podem receber comida? Bom, segundo Maduro, essa história de ajuda humanitária é um pretexto para uma invasão americana para o derrubar. Segundo ele, a Venezuela é sua propriedade privada e os Estados Unidos a estão invadindo. Não duvidem que existem pessoas, inclusive na extrema-direita, que concordariam com isso. Nossa, eu já vi isso também. Olha, o Trump, ele quer ser imperialista, ele quer invadir a Venezuela, ele está se intrometendo em lugar que ele não deveria. Deixa eu te contar uma coisa. Eu ouvi isso em 2016, né? Vai fazer aí quase 3 anos desde que a gente está falando da Venezuela. E olha, se você não ajuda as pessoas, se você deixa um problema lá, é como se fosse uma bomba relógio. Hoje nós vemos Roraima
tendo inclusive surtos de doenças. Está tendo sarampo, tá tendo doenças que já tinham sido extintas. Na Venezuela já teve caso inclusive de poliomielite, que é paralisia infantil. Por quê? Completamente insalubre. Então, o Maduro, que está muito cheinho, né? Inclusive tem vídeo dele na internet se alimentando muito bem, com chefes famosos, né? Que jogam um salzinho assim, corta bonitinho a carnezinha assim e pronto, né? Esse é o lugar onde o Maduro vai se alimentar. Enquanto o seu povo está literalmente morrendo de fome. A gente teve uma foto, inclusive, de um elefante lá no zoológico da Venezuela que ficou magrinho, parecia uma zebra, o coitado. Então, tudo isso, por quê? Ao invés de pegar esse dinheiro do petróleo e gastar no próprio país, em gastar em infraestrutura, em abrir o mercado, em procurar investimento externo, o que eles fizeram foi criar um paraíso socialista. Agora, o paraíso socialista não dura para sempre. Durou enquanto o petróleo lá estava. Ah, meus amigos, aí nós vemos a situação agora. Olha, hoje, o Brasil não pode interferir. Olha o que o Bolsonaro está fazendo. Tá indo, parece que mandou o Mourão à Colômbia para uma reunião do Grupo de Lima. Basicamente, os Estados Unidos está junto conosco. Nós estamos apoiando o Guaidó há dias que eu comento sobre isso. Quando a situação esquenta é quando nós vemos os russos vindo. Ao Trump dizer que sim, a Venezuela irá receber ajuda humanitária, ele fez uma jogada de xadrez. Ele falou, não, a gente vai ver quem está realmente por trás disso. E nós vemos a Rússia financiando. Se não me engano, eles estão fazendo testes com armas russas nesse momento para basicamente fazer igual a Coreia do Norte fazia. Né? Meter medo nas pessoas. E parece que dessa vez as pessoas na direita não estão levando tão a sério como dessa última vez. Vocês sabem muito bem que jamais os alarmaria à toa. Eu jamais chamaria atenção por algum problema através de querendo views ou inscritos, alguma coisa do tipo. Inclusive, durante a Coreia do Norte, eu falei pra vocês, né? Eu tava a internet inteira dizendo que ia ter guerra mundial, e que o mundo iria acabar, e que era o fim de todos. Eu lhes dizia, não, o Trump é uma pessoa que manda muito bem na negociação. Então, eu acredito que sim, existe essa possibilidade do Trump simplesmente resolver a situação na Venezuela através de pressionamento ao Maduro. O que acontece quando eles não querem receber ajuda humanitária? Toda vez que o Maduro fecha uma fronteira, pessoas acordam e falam, opa, peraí, tá? Que história é essa que você não pode receber comida nossa? Enquanto as pessoas estão migrando em massa lá da Venezuela para Roraima. Eles têm que atravessar, vindo de seja lá por onde, para uma fronteira diferente, para buscar comida e trazer de volta para os seus familiares. E aí você vem me dizer que é uma boa situação, que não, a gente tem que deixar ele se ferrando lá, morrendo de fome, tem que deixar a ditadura do Maduro continuando lá. Esse é um problema que só vai escalar. Nós que vemos as pessoas defendendo sempre o direito dos manos, o direito dos manos. Ah, quando é na Venezuela, quando é um país socialista, pode deixar. Não, aí é intervencionismo você ir lá ajudar. Não, o Bolsonaro tá fazendo intervencionismo. Né? Nossa, ô Bolsonaro, cuida lá do Bebiano, o que você tá fazendo lá com a... Gente, é o nosso problema. A Venezuela se encontra na América do Sul. Vocês compreendem a gravidade da situação que eu estou querendo passar? Pode ser sim, e eu acredito que aconteça do Trump resolver isso tudo numa boa. Mas é do nosso lado. E podemos ter duas potências nucleares brigando uma com a outra. Do nosso lado. Sabe? Não é mais agora só lá na Coreia do Norte, lá na Ásia. Não é no Oriente Médio essa situação. Essa é nosso vizinho. A briga está aqui. Então essa história do Putin começar a apoiar o Maduro simplesmente reaquece a Guerra Fria. Não é brincadeira isso, né? Por anos as pessoas falam, a Guerra Fria acabou e acabou. Não, nunca acabou. Sempre continuou lá. Nós estamos vendo os mesmos jogos do século passado. Sabe? A mesma jogada, o mesmo tabuleiro de xadrez. Então prestem bem atenção. Nós temos diversas potências simplesmente sendo barradas na Venezuela, né, potências europeias. O que a China falou até agora sobre isso? É o grande jogador que não apareceu ainda em cena, que eu queria terminar o vídeo falando sobre. Bom, o que vocês acham, né?
Se a China, ela já inclusive é dona do nosso país em grandes partes, é dona de parte do PSL, o próprio partido do Bolsonaro, a Huawei comprou. Foi lá e falou, não, vem aqui, tá tudo pago, vem conhecer a China, vai ser maravilhoso. Tá, se a Venezuela tem essa influência no nosso país, imagina num país de extrema esquerda. Imagina num país como o Maduro. Vocês acham que a China não estava louca para ter um pezinho aqui nas Américas? Então nós temos não só uma possível treta entre Estados Unidos e Rússia, mas a China entrando em cena. E é possível, inclusive, e eu vou ser aqui um pouco mais conspiracionista, que eles estejam fomentando isso já faz bastante tempo. Eles querem desestabilizar os Estados Unidos, eles querem desestabilizar o Brasil para simplesmente vir aqui e invadir depois. Aí vai ser uma invasão que você vai perceber? Não, é deputadozinho aqui, é governadorzinho aqui. Aqui em Campinas, em São Paulo, a Huawei já é dona de Campinas. Você tá lá em Campinas, os caras na China já estão sabendo tudo quem é você, onde está seu rosto, qual é o seu nome, onde você mora, todos os seus dados, onde você vai, o que você não faz. Os caras já estão espionando lá. E vocês acham que eles não têm um pezinho no que está acontecendo na Venezuela. Então, essa situação, ela esquenta bastante quando Maduro resolve fechar a nossa fronteira, não vai receber ajuda humanitária do Brasil, cuspiu no prato, tá? E o que vai acontecer é que precisamos de apoio interno agora na Venezuela. O Guaidó, ele precisa se levantar, ele precisa lutar contra o Maduro, e eu não vejo uma situação, a não ser que o Trump seja tão mítico, que ele resolva isso de forma pacífica, isso pode sim gerar um conflito, tá bom, meus amigos? Então isso é tudo que eu queria conversar com vocês hoje. Novamente, peço desculpa por não ter tido um E-News, mas está aqui um episódio especial sobre a Venezuela. Obrigado a todos, se inscrevam se ainda não estão no canal, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.